Boa noite, gente. Estamos aqui mais uma vez com com Textura Sonora. Hoje é dia 2 de agosto e você pode ouvir esse programa pela Cultura AM 930 no Facebook, no, no Instagram e no Google Play também. É Cultura AM 930, com Textura Sonora. E hoje a gente tem um convidado que para mim é assim, um, foi o Franco das Camélias, que a gente fez o programa da semana passada, que indicou o Bernardo Maito. Quer dizer, eu assim, conheço só de falar por telefone com ele. E aí, Bernardo, tudo bem? Seja bem-vindo no programa. Eu gostaria só de falar que o Bernardo está lá na casa dele e eu estou aqui na minha casa, então nós estamos fazendo pelo WhatsApp. E aí, Bernardo, tudo bem? Salve, Ângelo. Tudo bem, sim. Com- Desde já agradeço o convite e manifesto aqui a alegria e também para dizer para todos aí que é uma honra estar aqui Obrigado. e a gente poder conversar um pouco. E isso, falar sobre criação musical e todas essas coisas assim, que é o mote do programa, né? Da gente, o que significa para as pessoas e para os artistas e para a gente, o que significa criar, né? Para você, vamos fazer, antes de você responder essa pergunta, eu queria que você falasse o seguinte: o que que você toca, o que que você faz assim, só para deixar o público mais dentro do padrão da questão do teu ofício, tá bom? Bem, eu sou músico, né? Já desde que me conheço por gente e já faz uns 10 anos que eu também trabalho com teatro, trabalho como ator e já atuei também como diretor em algumas ocasiões. E na música você faz que tipo de coisa? Você compõe? Você é instrumentista? Que tipo de instrumentos você toca? Então, a relação com a música é um tanto de miscelânea, assim, porque eu toco alguns instrumentos, cresci aprendendo a tocar violão e do violão também aprendi a tocar baixo. E depois de alguns anos, eu comecei a estudar um pouco de percussão, comecei a me interessar mais pelo ritmo, né? Quis mergulhar um pouco mais nessas águas, acabei conhecendo um pouco da cultura musical africana e aí fui aprendendo um pouco de alguns outros instrumentos percussivos, né? Então, entre eles, os que eu tenho um pouco mais de de conhecimento e prática é Afinidade assim? afinidade é o atabaque e a conga. Então são dois instrumentos aí que também estão presentes. Tá. E me diz uma coisa, por que música? Você falou que desde sempre você sempre teve essa vontade de ser músico. Da onde que vem essa coisa assim da, da, de trabalhar com arte no sentido de utilizar música como linguagem, como estética, como padrão de criação, né? Como instrumento de criação, usar a música. Por quê? Eu penso que esse foi o canal mais natural assim que eu encontrei para poder expressar minhas ideias, poder refletir sobre mim, sobre todo mundo. Eu acho que desde pequeno eu comecei a fazer a musicoterapia e desde então aí descobri esse universo assim. Então a música representa muita coisa assim na minha vida assim. É, é bem difícil eu me ver dissociado assim de qualquer maneira dela assim. Eu acho que é um modo não só de trabalho, né? Eu acho que de ferramenta profissional, Claro. mas principalmente uma veia de cura, né? De reflexão. Hum. Então, eu acho que é essencial, assim. Certo. Então, você acredita e você é das pessoas que utilizam a, a arte do som, de combinação de sons, de timbres, para criar.
Isso. E a, Sem dúvida. e a questão, como a gente tem os pintores que usam cores e outros timbres, né, diferentes. Os escultores, os poetas, os escritores, né, usam outro tipo de coisa assim, mas no, eu vejo assim, não sei se você vê isso, mas seria o mesmo ofício, né? A gente só muda a forma, a consistência do barro que a gente está usando para dar forma nas ideias e nos sentimentos, né? Fato é, eu acho que a metáfora é bem colocada para mim, assim. Eu acho que a música, acho que ela dispõe de muitas cores, assim, né? Então nessa tela branca aí, os diferentes instrumentos, as texturas, as ideias, elas vão colorindo, né? Criando uma Hum. paisagem, assim. Con- E, concordo e totalmente. tá, e você fez musicoterapia? Você é formado musicoterapeuta? Não. Não, eu acabei me formando em letras. Hum. Eu fiz musicoterapia porque eu acho que foi a única terapia que eu consegui aceitar, assim, Ah, de você todas. foi, você foi cliente, Eu fui a paciente, paciente, né? exatamente. Tá. Fui paciente, então ela, Hum. ela também acabou me servindo como um meio, assim, de expressão, de conseguir colocar um pouco mais as minhas Certo. ideias, né? Hum. Eu sou formado, me formei em musicoterapia na FAP. Olha só. Então também depois de muito estudo com música, instrumento e fazer compor e aprender e fazer isso, fazer aquilo, eu falei, "Pô, o que que tá faltando? Vamos ver o que dá mais, o que mais a gente consegue desenvolver, quer dizer, usar a música para que padrões, né? Já tinha mais ou menos uma ideia da coisa, então vamos experimentar. Daí eu fiz musicoterapia e me ajudou muito no sentido de dar aula, né? Eu dou aula de música, então a questão da aula musical e de entender como é que a pessoa, por que que a pessoa utiliza aquele instrumento, por que aquele instrumento é, é, é o principal da pessoa, tudo aquilo, né? Então faz com que Aham, então melhorou muito a questão da história. Então, muito bem. quando eu convidei você para participar do programa, é gozado porque é um programa que a gente fala mais sobre a coisa assim da criação, né, da história. E aí a gente tem aquela coisa do programa ao vivo, que a gente faz a música espontânea ali na hora, né? E como não dá para fazer isso, a gente troca arquivos de áudio, né? E a gente fica Uhum. trabalhando, fica trabalhando, você trabalha na tua casa em cima de um arquivo, eu trabalho aqui, a gente acaba misturando e acaba fazendo a coisa, a improvisação, a coisa assim bem sem muito, é isso meu mote, minha coisa é assim, sem muito pensar no que vai fazer, do que vai fazer, mas mais não sentir. Você consegue perceber esse tipo de coisa? Como é que você se sente assim na questão da criação? Você vai sentindo, criando, essa coisa da improvisação ajuda às vezes você a desenvolver alguns temas, algumas ideias? Eu acho que este tema da improvisação foi algo que, de uns anos para cá, me mudou bastante, assim, como músico e olhando, assim, de uma perspectiva das coisas, das músicas que eu componho, eu acho que teve um ganho muito rico, assim, porque eu assim, antes de eu conhecer o teatro, eu conheço o teatro mais ou menos há 10 anos, né? Tá. E eu acho que eu era muito oposto disso, assim, eu acho que muito pensar, racionalizar demais o que eu queria, de querer encontrar um padrão, uma maneira em que minha música fosse mais aceita, que as pessoas pudessem compreender melhor o que eu estou tocando, o que eu estou querendo passar de sentimento e pensamento. E como eu comecei a fazer o teatro de improviso, eu faço participo de uma modalidade de teatro que se chama Playback Theater. E o mote dos espetáculos é, na verdade, não ter um script, a gente não tem um texto pronto. Então, a gente trabalha em cima das histórias que a própria plateia conta
e a partir disso a gente vai improvisando toda a cena, toda a parte do fundo musical. E eu acho que no começo isso foi um choque, assim, até que eu realmente entendesse o real sentido do que é realmente a criatividade, a espontaneidade, né? Hum, Que eu acho que é uma coisa fundamental para a gente buscar o nosso próprio caminho, para a gente buscar os nossos próprios tons, as nossas próprias cores, né? Pensando nessa certo. metáfora do músico-pintor, né? Sim. Então eu acho que o teatro foi fundamental nesse sentido para eu encontrar realmente esse canal da espontaneidade, né? Tá. Antes a gente. Nós estamos chegando no nosso final do nosso tempo do papo, para depois agora a gente vai apresentar um áudio. Mas antes disso, eu queria contar para você uma historinha que na Índia eles contam que tinha um marajá que queria aprender música e foi, foi para foi num professor de música. E o professor de música perguntou para ele se ele já conhecia as leis do teatro. Aí ele falou que não conhecia. Daí ele falou, então vai aprender as leis do teatro que eu vou te ensinar as leis da música. Aí ele foi lá no teatro, o professor do teatro falou, você já conhece as leis da dança? Ele falou, também não conheço. Então vou aprender dança que eu te ensino as leis do teatro. Aí ele foi no professor de dança, o professor de dança falou, você já conhece as leis da escultura? Eu falei, não, não conheço. Então vou aprender escultura que eu te ensino dança. Aí ele foi no professor de escultura, a mesma coisa. Aí o professor de escultura perguntou se ele sabia das leis da pintura, do desenho, né? Ele falou que não, então vai aprender desenho que eu te ensino as leis da escultura. Aí ele foi no professor de pintura, o professor de pintura perguntou se ele já sabia as leis da música, se ele para ele voltar, para ele aprender as leis das músicas para voltar no, porque ele ensinaria, né? Depois voltasse para ele ensinar a pintura. Então, fecha o ciclo, né? Então, essa coisa Aham. assim, da gente experimentar tudo que é tipo de forma de manifestação, de estímulos e materiais, como eu te falei, aquele barro diferente para cada ofício, né? Então, é isso, é Uhum. muito legal esse tipo de coisa. Mas, Bernardo, eu vou. A gente vai continuar o papo no segundo bloco, porque agora vamos apresentar as músicas. Você fez um solo pra gente e a gente faz como é o primeiro bloco, o convidado apresenta primeiro uma improvisação e depois Uhum. eu fecho com uma outra improvisação e a gente depois volta para o segundo bloco. Queria agradecer ao Marcos, que é o nosso técnico de som, e a gente já volta, pessoal, aí. Muito obrigado.
Então, estamos de volta agora com o segundo bloco do Contextura Sonora. Queria agradecer a audiência do pessoal aí. E estamos ao vivo, quer dizer, na rádio normal, né? 900 AM 930, ou pelo Facebook, Cultura 930, pelo Instagram e Google Play. E o convidado hoje é o Bernardo Maito, músico, percussionista, enfim, compositor. Você escreve também? Você faz poemas, essas coisas? Você trabalha com teatro? Sim, sim. Eu já tive fases, alguns anos atrás, em que eu escrevia mais, né? Tem algumas poesias escritas e tal, mas eu me esmero mais na escrita de letras para musicá-las, né? Ah, sim, o Franco falou lá que você trabalha, às vezes fazem muitas canções, né? A gente brinca, faz várias brincadeiras juntos aí. E no teatro também tem um pouco de composição, né? Porque a partir das cenas a gente acaba criando canções assim, espontaneamente, né? Sim. Então, também eu acabei conhecendo um pouco mais esse mundo da composição espontânea, assim. Tá. Existe um padrão nessa questão do espontâneo, vamos dizer assim, vamos ver se eu consigo te explicar, quer dizer, porque teve uma vez que, há muito tempo atrás, eu escutei uma entrevista com o Gilberto Gil, ele era bem novinho, e ele falou o seguinte, que quando ele estava precisando de dinheiro, ele escutava as músicas que estavam nos 10 primeiros lugares no Billboard, que tinha naquela época, né, as mais vendidas, as 10 mais escutadas. E ele captava que ritmo era o mais usado nas 10, que temas, quais os temas das canções, né, qual que era o tema que era mais assim utilizado, e a sonoridade que usavam, né. E ele pegava e compunha uma música dentro daqueles padrões para vender, para gravar. Ele gravava e entrava nos 10 primeiros, né? E começava a ganhar dinheiro. Então, era uma questão assim que ele buscava para
para se manter, lógico, a gente tem que se manter e eu não tenho nada contra isso, é fantástico todas essas questões assim, mas a gente pode fazer alguma coisa assim, vamos supor, improvisado ou espontâneo, mas tendo em vista, o que que você pensa disso, ô Bernardo? Tendo em vista a questão do mercado consumidor ou de uma estética ou de uma forma que você comentou no primeiro bloco, que você faz as músicas, faz o teu trabalho artístico para que os outros possam entender, de uma forma que eles possam entender o que você está sentindo, o que você está dizendo, o que você está pensando, né? Essas coisas todas. Uhum. E, e aí isso necessita que as pessoas enxerguem uma coisa, que seja uma arte, assim, como é que é, figurativa, né? Que tenha começo, meio e fim. Uhum. E enquanto que se a gente faz uma música ou uma arte que não tem significado nenhum, Uhum. como é que fica Eu isso? E você entende o que eu estou querendo dizer? entendo, sim. O Manuel de Barros fala muito disso, né? Uhum. Do nada, assim, da coisa que. Do... Bom, Eu acho que é uma questão difícil, né? Acho que não só para os músicos, mas para os artistas em geral, né? Porque o mercado ele tem tendências, né? Que podem até mudar com o passar do tempo, né? Você pega talvez uma estrutura musical que foi padrão nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, mas eu acho que de alguma forma ela, de certa forma, é limitadora, né? Acho que do ponto de vista artístico, do ponto de vista de tantas possibilidades que a gente tem, né? Falando de gêneros musicais, falando de a arte, a criação é infinita, né? Não tem. exatamente. Então, de minha parte, eu acho que é difícil essa preocupação. É difícil quem não tenha. Eu, de certa forma, eu venho buscando cada vez mais tentar escutar um pouco mais o que vem de dentro, né? Ou É por seja, aí. eu escutar que som parte lá de dentro de mim, né? Que sons os meus sentimentos, que sons as minhas emoções, o meu pensamento, a minha poesia pede e traz, né? Então, eu acho que tem vários caminhos. Eu permaneci por muito tempo por conta dessa coisa da padronização. Tive duas bandas de rock aqui em Curitiba. Uma delas foi o Retroal Uhum, e a outra delas foi a Aureon. Então eu tinha um jeito muito recorrente de compor, que era a partir de uma frase, né? certo. Normalmente partia de uma frase, e a partir disso eu ia fazendo um arranjo musical, e a banda ia contribuindo. Então acho que isso fechou algumas portas nessa questão da criatividade, né? E eu Uhum, acho que hoje, até você comentou do Franco, né, que foi a pessoa até que passou o meu contato para ti e tal, certo. e o Franco foi uma dessas pessoas que me reanimaram nesse sentido, assim, do experimenta. Ver, para de ficar pensando demais, vamos fazer, vamos brincar, sabe? Solta um pouco essas amarras, assim. Então eu acho que a gente tem que experimentar, né? O artista tem que se permitir pisar no inseguro, pisar no incerto, para que a gente consiga encontrar outras coisas, né? Para que a gente consiga ser um pouco mais sincero, para falar com um pouco mais de verdade sobre a gente, né? É criar abismos, pular dentro. Uhum, Entendeu? Porque eu depois de muito tempo também, de muitos anos trabalhando com música, agora eu estou me dando o prazer de fazer a coisa espontaneamente, né? Não estou pensando muito mais o que tem que fazer, o que não tem que fazer, né? Tem um trabalho que eu estou fazendo aí com um poeta, com a Marilda Anzolin aí, que a gente está usando um pouco da questão de formatar alguma coisa assim, mas né, a origem foi espontânea da coisa, né? uhum, E, Bernardo, tem uma questão que eu sempre coloco aqui para todos os convidados. Eu acho que uhum. é assim, Opa. é, eu tenho comigo que tenho três coisas mudar a nossa forma de criar, de fazer arte, que é
A primeira, no sentido mais ligado com música, é a invenção do alto-falante, né? Que vem junto com o telefone, aquela coisa, mas a invenção do alto-falante, do amplificador, Uhum. a invenção do fast food e a invenção e a criação do, quer dizer, está embutido o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Aham. O copia e cola. Uhum. Como é que você pode relacionar essas três coisas, ou uma de cada vez, não sei, com a coisa da criação artística? A coisa do alto-falante é mais ligada com música, né? Uhum. Enquanto que as outras a gente pode estender para as outras, para forma, estilo, estética, né? Mas como é que se vê isso? Se você não Olha, souber, eu não acho tiver. é uma boa pergunta. Eu tô matutando aqui com os meus botões, assim, mas pois é, eu acho que obviamente essas ferramentas, essas tecnologias mudaram muito, né? A dinâmica como não só como a gente compõe, como a gente se comunica, mas como a arte é criada, né? Eu acho que você pensar, por exemplo, esses dias eu estava até conversando com alguns conhecidos e pensar no que a gente tem à disposição, né? Hoje a gente tem programas de gravação de áudio em que você tem diversos efeitos, diversos instrumentos diferentes, né? Uhum. Então você tem uma gama muito grande de possibilidades, né? A gente estava falando de possibilidades. E eu acho que depende muito de cada um. Eu acho que é uma questão muito particular, assim, o quanto você se aproveita desses meios para poder criar diversidade, né? Ao invés de você fechar, ao invés de você tentar se enquadrar dentro de um padrão, né? Ou seja, Sei. então, por exemplo, a música estão usando muito a questão da, dos sintetizadores, das baterias eletrônicas. Então, pô, isso está dando certo. Eu acho que eu vou. Talvez as pessoas pensem, né? Acho que vou investir por isso, né? Uhum. Mas como que você usa, lança a mão desse artifício sem que você se torne atado, né? Sem que você fique limitado por conta disso. Eu acho que vai muito de cada um, como a gente usa de uma forma saudável, né? Sim. De uma forma a empoderar, a potencializar aquilo que a gente tem para dizer, né? Certo. Porque mesmo o uso eu costumo usar os computador também, os programas de áudio e tal para compor e tudo isso, e eu sinto que eu tenho uma orquestra em casa. Se eu souber lidar com isso, né, eu Uhum. consigo compor sinfonias e gravar e fazer e montar e ter na minha casa. Quer dizer, não vai ser igual a uma verdadeira, mas vai ser parecida, né? Vai ter a mesma intenção, né? Mas teve essa Aham. coisa, essa origem. Mas, Aham. Bacana. Bernardo, eu não sei, Bernardo, vocês chamam de Maito ou de Bernardo? É mais de Bernardo. Então, beleza. Bernardo, então Aham. vamos deixar para continuar o papo do terceiro bloco, que a gente já. Agora vamos botar as músicas que aconteceu, vou explicar para o público aqui. Eu mandei pro Bernardo uns áudios e ele improvisou em cima. E aí ele me devolveu e eu vou improvisar em cima também. É umas bases sonoras, tá? O que eu chamo o sketchbook, né? As páginas, né, sonoras. Então a gente já volta aí pro terceiro bloco, tá bom? Muito obrigado, gente. Até mais. Até daqui a pouco.
Então, gente, estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco do programa Com Textura Sonora. E o nosso convidado de hoje, para quem está chegando agora, é o Bernardo Maito. Trabalha com teatro, com música e está contando para nós as aventuras do que significa para ele, ou de forma como é que é lidar e criar com arte. E eu, em off, fiz uma pergunta para ele, qual a pergunta que ele gostaria que eu fizesse. E aí ele começou a me falar do envolvimento dele com o teatro e agora ele vai continuar contando essa história. Então, vai lá, Bernardo. Bem, essa história, ela foi bem proveitosa no sentido de também me reanimar a música, né? O Ângelo estava até comentando na primeira parte do programa de uma lenda, de uma história. Do indiano, né? Na Índia tem essa historinha lá. E eu tive algumas viagens para a Índia, né? E numa delas eu consegui, assim, refazer assim o sentido que tinha a música para mim. E eu acho que lá a gente tinha muito, as pessoas conhecidas e tal, de noite, a gente tinha muito o hábito de se juntar, várias pessoas, e começar a fazer jams, né? Começar a soltar ideias assim e começar a tocar, né? Então, um começava a tocar alguma coisa no violão, o outro pegava o bongô, o outro cantava, e a partir disso surgiam coisas assim magníficas, assim, coisas maravilhosas, assim, você via que a interação, essa coisa da música ser uma linguagem universal, quando ela acontece é uma dádiva, assim, né? E voltando da Índia, eu comecei com o teatro, né? E eu acho que o teatro foi uma ligação de um pouco dessa minha experiência lá na Índia, assim. Eu entendi um pouco o que é essa coisa do conjunto, né? Dessa mistura de artes e da gente se olhar um pouco mais como artistas, né? Talvez não colocar tantos esses rótulos, né? Então eu acho que a minha história com o teatro foi isso, assim, contando histórias, a gente sabe o quanto é importante, né, essa coisa do compartilhamento, né? Até há pouco o Ângelo me fez aquela pergunta, né, sobre o alto-falante, sobre a questão das mídias e tudo mais, e eu acho que tudo isso é muito importante, mas perde o sentido se a gente se esquece que a construção é conjunta, assim, né? Feito à mão, né? Eu acho que dá para ficar muito mais rico se a gente tem outras vozes, outras cores, assim, né? Olha, sabe que me veio agora quando você comentou sobre isso, as pessoas, né, fazendo junto a coisa assim, você tocou em banda de rock, eu também toquei em umas bandas aí que a gente tinha as músicas tinha aquele partitura, tinha que ter tudo, então, e a gente se comunicava entre a gente, mas o que a gente estava fazendo e tocando já era tudo previsível. A gente já sabia que hora que o outro ia entrar, que hora que o outro ia parar. A gente sabia que agora eu tinha que parar porque o cara ia fazer o solo dele, depois ele parava para mim fazer o meu solo. A gente já tinha tudo marcadinho. Então, a gente tinha um diálogo e esse diálogo acontecia de uma forma muito bacana. Quanto mais natural a gente conseguisse ensaiar e chegar num resultado o mais natural possível, aquilo fica bacana. Agora, se você pega um monte de gente e começa a fazer música espontânea na hora, eu vejo assim, tudo que acontece é novidade. E é uma coisa assim, que não está escrito, não está marcado, e vai ser difícil acontecer de novo. Eu vejo assim as experiências que eu já tive com esse tipo de coisa, né? Então eu comecei a ver que é muito mais rico, não é? Do que você está fazendo aquela peça que você já sabe como começa, como continua e como termina. Enquanto que se você faz uma improvisação, você não sabe a hora que vai acabar, não tem final, não tem nada. Ah, sem dúvida. A gente tem uma coisa, Ângelo, que é muito legal no teatro, né? Que é a questão do espanto, né? A gente usa muito esse termo, né? Que o espanto ele vem de um estado que ele é inusitado, ele é inesperado, né? E a gente trabalha muito, ensaia e tudo mais com a Baruna, que é a companhia que eu trabalho, justamente para a gente se desensaiar.
na hora das apresentações, né? Sei. Para que a gente possa trazer essa pureza esse espanto da novidade, né? Daquilo que é espontâneo, daquilo que não está, daquilo que fala um pouco do que é a vida, né? Que é Uhum. alguma coisa sem ensaio, né? De repente as coisas vão acontecendo e a gente vai tendo que lidar com as coisas. Isso. Então, é essa linha tênue entre a arte e a vida, né? Que é uma coisa bem bacana, assim, né? Eu lembro de algumas experiências, quer dizer, você vê que a gente guarda isso. E é aquilo que a gente fala, né? Vamos dizer, quando você toca um Beethoven, um Mozart, um Bach, toca as pessoas, né? Porque aquilo é feito com, tem uma força ali, mas é uma obra que tem um contorno muito claro, assim, é uma forma muito específica, uma coisa assim que a gente já sabe o que vai acontecer, já sabe onde vai. E tanto quem produz e quem recebe esses estímulos, é, eles compartilham do mesmo sentimento, né? Numa improvisação, veja se é isso que acontece. Quando a gente faz o espontâneo, o improvisado, a gente pode mudar a hora que a gente quiser e Uhum. fazer. Eu estou entendendo esse teu espanto desse jeito. O outro olha assim e diz: Espera um pouco, onde é que você está indo, né? Quer dizer, tá uma coisa muito tranquila, de repente você começa a bagunçar tudo, cara, ele olha para você, então eu vou bagunçar também, daí você vai tranquilo, quer dizer, espera um pouco. Então, e essa, eu vejo que o clima que se cria, né, é muito mais não. Nesse sentido, como não tem forma, não tem começo, meio e fim, o que a gente está passando e vivendo são esses momentos. E é isso que eu guardo muito. Eu não lembro do que aconteceu, não lembro como é que foi, mas eu lembro dessas passagens com os amigos músicos da gente trabalhando, dessas coisas, dessas viradas de clima, assim. Isso que faz com que a gente. E as pessoas, às vezes, no público, né? As pessoas têm a Uhum. questão. Tem uns que conseguem perceber, tem outros que ficam esperando e não conseguem entender, mas não precisa entender, né? Tem coisas que não dá para entender, né? E eu E não acho que precisa. o mais bacana que você falou dessa cooperação, dessa coisa da troca, é a gente saber que esse espanto, às vezes, ele acontece porque rola uma conexão, né? Sim, A gente fala também, tem um outro termo que a gente chama de tele no teatro, mais particularmente no playback, né? Esse formato de teatro. E a tele acontece quando a gente se permite se esvaziar um pouco para a gente encher, se enriquecer, beber um pouco da água do outro. certo. E eu acho que Hum. nesse caminho é que a coisa é que talvez a gente encontre um lugar em comum, né? Porque não é cada um fazendo o que bem entende, né? Por mais que haja essa coisa da espontaneidade, da música até erudita, que é um formato bem de experimentações, assim, eu acho que pensar que dá para a gente experimentar e combinando essa experimentação nossa com as outras experimentações, acontece ali um negócio mágico, né? Às vezes, né? Hum. Então, eu acho que é por isso que a gente faz arte, né? Porque é um meio da gente se conectar, da gente se juntar, se misturar, né? Tem um dos primeiros grupos que, que trabalhou com música espontânea, foi na Inglaterra, deixa eu ver aqui, eu tô vendo aqui a Spontaneous Music Ensemble, e é o John Stevens, ele era baterista, ele tinha duas regras, então os músicos que queriam participar, ele falava duas coisas. Se você não consegue ouvir o outro músico, você está tocando muito alto. Se a música que você está produzindo não se relaciona com o que os outros estão criando, por que você está no grupo então? Ele tinha essas duas. Ele colocava Olha só. essas duas questões para os músicos, né? E, Aham.
Então, se a gente transporta isso para uma coisa, uma questão formatada já de uma música com começo, meio e fim e tudo isso, essas questões eu vou, quer dizer, só a questão do abaixo ou baixo. Eu me lembro que eu tinha o nosso baixista, ele dizia abaixo ou baixo, o baixo está muito alto, né? Mas no outro estava tudo certo, porque estava todo mundo tocando a mesma música, né? E Aham. uma coisa muito importante que eu acho que desde que eu saí do coisa de musicoterapia foi o que você falou, que a questão é, eu tinha um programa, eu dizia, a gente nós somos seres sonoros, nós produzimos sons, né? Não com Uhum. instrumentos, mas com o corpo, com a voz. A voz é o instrumento, o melhor instrumento que existe, o mais perfeito. Ah, é. E, mas a gente não vai buscar, quer dizer, não sei o que tampa a gente de buscar a, a própria música de cada um, né? De cada É. pessoa tem sua música interior, sua forma Ah, sem dúvida. é como o timbre de Sem dúvida. voz, né? É como o ritmo de voz. Eu lembro, para passar trote para alguém, ó, vou dar uma dica pro pessoal que quer passar trote no telefone, não precisa fazer voz diferente. Se você modifica o teu ritmo de falar, a pessoa não sabe quem é. Entendeu? É Aham. muito subliminar isso. A gente conhece as pessoas pelo ritmo pelo ritmo que ela usa ao falar, não é pelo timbre de voz, entendeu? Então, se Aham. você capta, se você muda esse ritmo, a pessoa já não sabe quem é que está falando. Sim, sim, é verdade. E é um trabalho, esse é um trabalho para a vida toda, né? Até se a gente pensar na questão da voz, né? Por muito tempo eu fiquei encasquetado com a minha voz. Ai, minha voz é muito aguda, é muito assim, é muito assado. E até a gente achar realmente o timbre da nossa voz, sem ali os ruídos, sem ali a nossa timidez e tudo mais, é um trabalho árduo, assim, né? Até a gente encontrar realmente aquela voz mais solta, né? Mais Sim. natural. Então é trabalho, né? Mas, Bernardo, estamos chegando ao final. Fica aqui o convite para a gente voltar a retomar esses assuntos ou outros assuntos assim, porque eu sei que são coisas que são assuntos que não tem. A gente fica conversando aqui, as ideias vêm chegando, a gente não, senão a gente não acaba aqui o programa, tá? Então agora já deu, já estamos, tá na hora de botar música pro pessoal aí. Tá bom que o contexto aqui é sonoro, então tem que ter mais música que não tem mais. Se bem que a Muito nossa bem. voz é som, né? Então, Bernardo, obrigado por participar. Queria agradecer a tua participação, tanto dividindo com a gente as tuas experiências e a tua, o teu fazer artístico também nas músicas que a gente vai colocar aí, tá bom? Muito bem, eu já também quero agradecer o espaço aqui, Ângelo, o teu carinho com não só comigo aí, mas com os músicos, artistas em geral, e dizer que do fundo do coração eu espero que essa tua iniciativa ela se amplifique cada vez mais, porque a gente é muito carente aqui em Curitiba de ter um abraço maior aí dos músicos, desse cenário de música. Então espero que realmente a gente consiga pouco a pouco aí se aproximar cada vez mais. Obrigado de novo. Beleza, obrigado então. Queria agradecer ao pessoal aqui da Rádio Cultura e agradecer ao Marcos, rapaz que cuida do áudio, técnico de som nosso aqui. E então, até a semana que vem. Muito obrigado, obrigado Bernardo, obrigado Maito, obrigado todo mundo. Tenham uma boa noite, se cuidem. Ficar em casa e usar máscara é um bom conselho, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos. Tchau.